Olá pessoal, professor Lucas Amaral por aqui. Estou devendo esse vídeo para comentar um pouco sobre legenda de mapas. No Instagram aí eu coloquei para vocês, se achavam interessante, eu vou explorar um pouquinho algumas considerações sobre como colorir mapa, os classificadores de mapas. Então, vou fazer esse vídeo aqui rapidinho, diretamente copiando a tela do meu computador. Aqui eu trago um mapa para vocês, onde eu tenho basicamente todos os elementos fundamentais de qualquer mapa. Tá? Em muitos trabalhos científicos, às vezes em apresentações, nós falamos que estamos apresentando um mapa ou alguma coisa assim, e não trazemos os elementos fundamentais, que são eles: Rosa dos Ventos, aqui, onde é o norte da área. Então temos uma informação sobre sentido, sobre localização. Então, qualquer mapa aí é importante isso. Outro componente fundamental é a escala. A escala é fundamental para termos ideia de qual o tamanho dessa área. Se eu não apresentasse essa informação, eu não teria nenhuma noção. Agora, se eu sei que esta barra equivale a 200 metros, no olho eu consigo dizer que cabe aqui umas 3 barras. Então, essa área é de 600 metros de comprimento. No caso de termos aqui em papel ou mesmo na tela, podemos utilizar uma régua ou alguma coisa assim para medir quantos centímetros tem no mapa e estimar qual que é a distância entre dois pontos, por exemplo. Fazemos muito isso nos mapas impressos. Mas aqui no mapa digital é para termos uma informação de tamanho dessa área. Outra informação também muito importante é o datum, o sistema de projeção utilizado. Nesse caso, foi utilizado o WGS84 e também o sistema de coordenadas. Aqui foi a UTM. Nesse caso específico dessa área, estamos na zona 22 Sul. Isso é importante porque quando queremos levantar dados em uma área já conhecida, que temos outras informações, é interessante sabermos qual o datum de referência, o sistema de coordenadas, para podermos sobrepor sem muitos problemas. Hoje, como trabalhamos muito com SIG, Sistema de Informação Geográfica, isso já não é tão marcante, porque podemos, uma vez aberto no SIG, um arquivo shapefile, por exemplo, saber qual o datum e o sistema de coordenadas utilizado. Mas quando lançamos mão de um banco cartográfico, ou então mesmo de tabelas, planilhas, é importante termos essa informação. E, obviamente, o que é o assunto de hoje? Legendas, né? A coloração, qual a variável que estamos mostrando nesse mapa, quais as classes de cores utilizadas. Então, este é o vídeo e é isso que abordaremos hoje. Então, pessoal, iniciando, mostrando primeiro alguns equívocos que são recorrentes. Trouxe aqui para vocês 3 imagens, 3 mapas que os alunos que tive no semestre passado aí fizeram no seu relatório final, e é o tipo de equívoco que sempre aparece, pelo menos na academia, quando se tem menos experiência de como realizar o mapa. Acredito que quem já está aí na prática produzindo mapas diariamente já não cometem esse tipo de equívoco, como este daqui. Independente aí se temos todos os elementos ou não, que acabei de comentar, não será este o foco. Vejam aqui a legenda. Tá? Então está indicado, sim, a variável produtividade, aí pode ser de qualquer cultura, quilo, não sabemos a unidade também, ok, mas o problema está aqui. Conseguimos saber qual o menor valor de produtividade encontrado nessa área e também não conseguimos dizer qual o maior valor. Se eu tenho mapas de classes como este daqui, então eu tenho 5 classes, eu preciso ter a de 5.000 quilos até talvez 6.000 quilos, provavelmente seja o caso aqui. Mas é preciso ter essa informação. Então, legenda com limites. Muitas vezes o software sai assim, é o caso do QGIS, a legenda por padrão, por default, mas manualmente precisamos corrigir isso, não podemos
imprimir ou salvar o mapa desse jeito. Outra questão, mapa contínuo ou mapa em classes? Se vocês notarem aqui este mapa, ele está colorido de forma contínua. Então, eu vou aí de uma intensidade do vermelho até o verde mais escuro, de forma contínua, é um degradê. Eu não tenho classes aqui, mas se vocês olharem para a legenda, parece que temos uma classe. Não é este o caso. Nós não temos classe aqui. Nós não temos a cor, esse bege, um verdinho mais claro e um verde escuro. Nós temos um degradê. Então, aqui temos um equívoco. Aí, os meninos da disciplina corrigiram. O que eles fizeram? Criaram uma barra de escala. Aqui sim, podemos saber que vamos de 83 quilos por hectare, nesse caso é de um adubo qualquer, 83 quilos a 107 quilos por hectare é a recomendação da aplicação. O mapa continua contínuo e a legenda está coerente. Vejam aqui, eu tenho um degradê. Voltando para que vocês tenham isso aqui, eu teria um mapa em 5 cores apenas, e não todas essas tonalidades. Então, esse também é um equívoco recorrente. Agora vamos para o QGIS, mostrar para vocês diretamente algumas comparações aí de uso de cores e também de classificadores para esses mapas. Vamos lá. Bom, pessoal, agora estamos aqui no QGIS, versão 3.10, que é a mais atualizada da versão de longa duração. Dependendo da versão, algumas das funcionalidades aqui são alteradas, tá? De classificação de mapas, de cores. Bom, então aqui eu trago um mapa, peguei alguns dados, interpolei, nesse caso de produtividade, em toneladas por hectare, tá? Fiz uma interpolação. E agora eu tenho um arquivo no formato raster, ou matricial. Então, aqui eu tenho uma classificação contínua, que eu vou de 2,2 toneladas por hectare a 4,2 toneladas por hectare. O que está branco aqui está produzindo mais. E eu trouxe, já deixei pré-definido algumas configurações aqui. Aqui temos um mapa em classes, 5 classes, que vai da menor produtividade, aqui em branco, até a mais escura, que é essa preta. Tá? Então, não sei se é possível visualizar no mapa, mas aqui nós temos aquele problema de legenda. Na classe branca, eu não consigo dizer qual que é o menor valor. Eu sei que o limite superior da classe é 2,68. Já como eu conheço o menor valor, que é 2,29, que está aqui na contínua, eu sei o tamanho dessa classe. Então, um ponto aí. Toda essa classe branca, essa mancha branca, nós temos pixels aqui. Cada pixel tem um valor. Apesar de estar colorido e parecer tudo igual, não é. Cada pixel tem um valor. Tá? Então, muitas vezes, quando fazemos um mapa, nós temos que tentar mostrar o que queremos. Então, se a gente quer mostrar variabilidade, temos algumas formas de fazer isso usando os classificadores. Às vezes nós forçamos, aparentemente pode parecer que existe uma grande variação, quando na verdade não há. É sempre importante, ao analisarmos um mapa, olhar também para a legenda, para entendermos se a cor realmente representa uma grande variação, ou uma variação significativa para o nosso manejo ou interpretação do resultado. Então aqui, pessoal, mesmo mapa, vejam a diferença. Tá? Visualmente parece uma grande diferença, mas não há diferença nenhuma aqui. É apenas visualização. Então, uma primeira decisão que precisa ser tomada é se quero apresentar os mapas de forma contínua. Quando eu quero mostrar as manchas, talvez encontrar algum detalhe maior, eu posso utilizar aqui, contínuo. Agora, muitas vezes eu quero destacar realmente grandes regiões, como se tivessem o mesmo comportamento, então eu posso utilizar classes. Na agricultura de precisão, o pessoal está mais acostumado com essas classes, mas dependendo do que queremos, esse formato contínuo é melhor. Inclusive, em alguns trabalhos científicos aí, os revisores nos pediram para fazermos em escala contínua,
para tentarmos enxergar aí pequenas manchas. Tá? Aqui, inclusive, eu posso alterar o número de classes, colocar 8 classes. Veja que o mapa, assim, a interpretação visual pode mudar muito. O intérprete ou o consultor que está entregando isso para seu cliente pode chamar atenção para algumas manchas. Mas sempre, pessoal, cuidado, é o que eu falei. Cada pixel aqui tem um valor. Tá? Essa região não é uma única, não tem um único valor. Cada pixel terá um valor. Se eu tenho um mapa de aplicação de adubo, em cada pixel terá uma dose que o controlador na máquina tentará reproduzir. Então, é necessário entendermos aí se há alguma classificação lógica, como podemos dividir essa classe. Se há algum valor tabelado, ou qual a melhor forma para mostrar isso ao cliente. Podemos usar, por exemplo, 3 classes. Podemos aí definir, inclusive, na mão, se quisermos. Aqui eu tenho 3 classes, mas eu posso fazer uma divisão na mão. Eu posso querer mostrar para o cliente o que tem abaixo de 3 toneladas, o que temos acima de 5 toneladas. E posso fazer a classificação. Então, aí eu estou mostrando que tem uma produtividade baixa, uma acima do meu limite e outra intermediária. Então, depende do que eu quero mostrar. Então, essa é uma primeira questão. A outra questão é relacionada às cores. Que cores utilizar? Vejam aqui que eu tenho uma escala de cinza. Se eu for imprimir esse material, não uso tinta colorida, é um ponto. Se eu, de repente eu vou mostrar isso para o cliente, mas eu acho que ele pode querer imprimir, de repente seja interessante ter essa coloração cinza, para que ele não use tinta colorida de impressora, ou não fique dependente. Agora, o que é tradicional é fazermos uma coloração mais chamativa, mais bonita. Por exemplo, essa daqui. Essa acho que é a mais tradicional de todas, onde temos do vermelho ao verde. Geralmente entendemos que o que está em vermelho é ruim, independente do que seja. Aqui é produtividade, então o que está produzindo pouco está vermelho. O que está produzindo bem está em verde escuro. Porém, tem 2 pontos aqui. Essa coloração, quando impressa em tons de cinza, em branco e preto, o vermelho e o verde escuro têm a mesma tonalidade. Ele vai ser o preto. Ele vai ser um cinza mais escuro. Então, quando eu imprimo, eu não conseguirei ver qual que é a região verde, qual que é a região vermelha. Esse é um problema. Outro problema diz respeito ao daltonismo. Muitas pessoas têm diferentes níveis de daltonismo. E muitas vezes têm dificuldade de diferenciar tons. Então, muitas vezes, o vermelho e o verde já aconteceu comigo, inclusive, de fazer uma palestra e, ao final, a pessoa falar, tudo bem, parecem bons mapas, mas eu não consegui enxergar a diferença. Para mim, são iguais essas 2 manchas, por conta do daltonismo. Tá? Então, esse é um ponto. Por esse motivo, eu passei a utilizar, na maioria dos casos, essa rampa de cores, que vai do amarelo ao azul escuro. E nesse caso, tanto a impressão quanto para quem tem diferentes níveis de daltonismo, conseguem enxergar essas variações. Inclusive no SIG, essa rampa de cores chama Virides. Tá? Então, dei 2 cliques aqui, eu sempre tenho rampas de cores aqui. Posso escolher qualquer uma delas. Posso escolher algumas mais coloridas. Quando queremos falar um pouco de intensidade, podemos usar como essa daqui, que vai de um verde mais, que vai aqui de um vermelho mais claro para um vermelho mais escuro. Agora, quando temos realmente essa ideia do bom e do ruim, muitas vezes utilizamos sim essa escala que vai do vermelho ao verde, ou essa que vai do amarelo ao azul. Aí tem diferentes cores, tá, pessoal? Mas é meio que um padrão utilizar essa daqui, mas tem esses poréns que vocês precisam atentar. Então, o bom senso é fundamental aqui. Precisam identificar, conhecer o público, conhecer o que querem destacar. E por último, pessoal, temos os classificadores, como essas classes são divididas. Então, aqui, já fiz aqui uma pré-classificação para vocês, tá? Então, temos aqui o formato contínuo.
Aqui eu tenho a divisão por intervalos iguais, tá? Eu tenho aqui o modo intervalo igual. O que ele faz? Pega aqui o valor mínimo e máximo, divide em 5 classes, igualmente. Tá? Nesse caso, temos as 5 classes aqui, bem nítidas. Então, branco, um cinza claro, cinza mais escuro e assim vai. Mas em alguns locais, alguns dados que eu tenho talvez poucos valores, muito baixo ou muito alto, eu posso ter dificuldade. O meu mapa pode ficar até de uma classe só. Ah, é um pixel que tem lá com valor muito alto, por exemplo, que eu não fiz uma filtragem, e tem um valor ali, vamos pensar em produtividade, de 10 toneladas por hectare. Todo o resto está de 2 a 6. Esse valor de 10 toneladas por hectare fará, inclusive, que eu tenho classes que não aparecem no mapa. Então, é um ponto aí. Classes iguais, ou melhor dizendo, intervalos iguais, eu posso, em algumas situações, não conseguir mostrar a variabilidade que eu quero. Eu tenho um outro interpolador bastante utilizado, que é o Quantil. O Quantil, o que ele faz? Se eu tenho 100 pixels e eu digo que eu quero dividir em 5 classes, a primeira classe ele terá 20 pixels. A segunda, mais 20, assim completando os 100 pixels. Então, eu não tenho mais intervalos iguais, os intervalos podem variar. Então, sempre tenho que olhar a legenda, porque eu posso ter, por exemplo, a classe intermediária aqui, do cinza intermediário, eu posso ter uma variação muito pequena, de 3.2 a 3.5. Só que as outras classes variar muito mais. Aqui no nosso exemplo não é isso, mas poderia, por exemplo, ter a seguinte, 3.5 a 6, a outra 6 a 10, porque eu tenho poucos valores muito altos. Então, ele distorce um pouco essa divisão das classes. Mas ele é bem interessante para mostrar variabilidade. Então, é algo para ser considerado. Outro divisor ou classificador também bastante utilizado é o chamado Jenks, tá? Ou quebras naturais. Tá? Eu tenho aqui quebras naturais. Esse classificador ele favorece ainda mais a identificação de manchas, de variabilidade. Tá? Ele tem um algoritmo interno, uma espécie de uma análise de cluster, que faz com que ele tenha pouca variabilidade dentro de cada classe. Então, muitas vezes ele consegue destacar um pouco mais a variabilidade. Mas o problema do Quantil também continua. Eu posso ter classes com intervalo de valores muito pequeno. Então, sempre olhar para a legenda. Tá bom, pessoal? Então, vejam aqui o Jenks, ou quebras naturais. Vejam que são mapas um pouco diferentes. As manchas parecem maiores, menores, depende de como dividimos, mas o dado em si é o mesmo. Então é sempre importante tomarmos cuidado como vamos fazer essa divisão. Quando somos o entregador, o consultor, o acadêmico que está fazendo a apresentação, que está fazendo o TCC, precisa tomar cuidado para definir bem a legenda, as cores, não correr o risco de ter aquele problema que eu mostrei para vocês, de ter um mapa contínuo e apresentar a legenda como se fossem classes, ter os limites bem definidos, por exemplo, aqui não aparece. Eu gostaria de saber se a produtividade vai até... Tenho produtividade 0, tenho produtividade de 10 toneladas, eu gostaria de saber, eu preciso dessa informação. E quem está recebendo, sempre tomar o cuidado também de olhar a legenda para ver se a diferença entre as classes ou a diferença dentro da classe mesmo, se isso realmente indica uma região parecida, porque eu posso ter uma grande variação de produtividade aqui. Por exemplo, de 5 a 20 toneladas por hectare. Eu só vou saber isso olhando para a legenda. Bom, pessoal, era isso. Tá? Espero ter colocado aí algumas questões, feito algumas ponderações que sirvam para vocês aí nos mapas de vocês, para as interpretações dos mapas. E qualquer dúvida, deixe em comentário aqui no vídeo que eu ou o pessoal do grupo, do GitApp, responde para vocês. E continuem me ajudando nas redes sociais
trazendo dúvidas, sugestões de vídeos, que é sempre um prazer trazer alguma coisa nova para vocês. Então é isso. Até a próxima. Obrigado pela atenção.